Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esse episódio de podcast, o episódio número 0 ou número 1, como vocês preferirem. E hoje iremos embarcar em uma viagem transatlântica sem sair aqui da nossa capital cearense. Vamos falar sobre a vida, a cultura e os desafios de ser português aqui em Fortaleza, na nossa Terra do Sol. E já quero apresentar aqui para vocês dois amigos, né, que estão aqui conosco. Dois portugueses, né? Tanto o José quanto o Daniel. Um prazer aqui recebê-los, né? Esse podcast aqui eu tenho certeza que a gente vai conversar sobre muita coisa bacana, aprender muita coisa também, e aí algumas curiosidades no meio da nossa conversa. Então sintam-se à vontade, é um prazer recebê-los. Vamos cá para isso. Vamos nós. Para começar, a gente quebrar aqui um pouco o gelo, né? Eu tenho uma pergunta que acho que é central para a gente conseguir compreender, né? Qual foi o motivo que trouxe vocês à Fortaleza, o Brasil, que é um país tão grande, e vocês decidiram aqui pelo Nordeste, por Fortaleza. José, que está aqui há mais tempo, né? Já são mais de 10 anos, José? Já são 20 anos. Já são, olha, 20 anos. Daniel, pelo que eu peguei de informações, vai e volta, né? Posso explicar um pouco, mas sim, eu vou e venho. Por que Fortaleza? Por que o nosso Nordeste? Bom, quase tudo que eu faço tem uma história por trás, né? E Sim. esta não poderia fugir à regra. Na altura, isto estamos a falar há 20 anos, eu tinha o privilégio de poder viajar muito e só não tinha vindo ainda ao Brasil. E quando pensei em vir ao Brasil a primeira vez, eu fui até uma agência de turismo para comprar uma passagem e perguntei à moça da agência qual é o lugar que você me indica. E ela falou, eu só conheço mais ou menos, já ouvi falar do Rio, de São Paulo. E ela disse, olha, tenho aqui uma promoção para Fortaleza. Se Fortaleza isso fica mais longe ou mais perto de São Paulo? Não, é cá em cima, no Nordeste. Não conheço. Olha, se quiser, você já ouviu falar daquele português que matou outros portugueses? Foi lá em Fortaleza. Então é para aí que eu vou, tem noção, não tem? Pronto. Pouco depois de eu ter chegado, assaltaram o Banco Central e definitivamente eu achei que aqui era o meu lugar. Meu Deus. Já fazem 20 anos então do 20 Banco anos. Central. Caramba. Rápido, viu? A minha ligação aqui com Fortaleza é um pouco diferente, um pouco não, totalmente diferente. Eu sempre viajei mais pelo mundo em procura de... Eu tinha sempre um toque que é conhecer a melhor praia do mundo. Então o Brasil estava na minha lista, tinha muitas praias na minha lista. Aliás, tinha uma que para mim hoje é a melhor praia do mundo, que é a Praia do Sancho, em Fernando de Noronha. Mas Fortaleza, o Ceará no seu todo, eu acredito que seja o melhor estado do mundo onde vocês podem encontrar as melhores praias do mundo. Então, eu como trabalho remoto, home office, como se diz aqui muito, então eu criei aqui uma ligação com o Ceará, porque é 365 dias de praia, consegue-se trabalhar, consegue-se ter lazer, e isso para mim é primordial para o meu dia-a-dia. Então, a minha ligação é esta, com Fortaleza. Não, legal. Acho que Fortaleza é mesmo aquele ponto. Eu acredito que deve haver poucos locais no mundo que consigam ter as condições que Fortaleza tem e o Ceará tem, para quem gosta de sol, praia, sorriso. Eu acho que isto aqui consegue ser muito completo. Bacana pra gente, um excelente feedback, né? Porque saber disso, né? Vocês que viajaram aí por muitos lugares, ter essa consideração por Fortaleza, pelo nosso Ceará é excelente. Quando chegaram, né? Vou primeiro para você, José, aqui. Você chegou aqui em Fortaleza e é óbvio que a gente falamos a mesma língua, e inclusive naquela conversa que nós tivemos anteriormente, você falou que nós mudamos o sotaque, né? E sempre ali algumas pegadinhas no meio ali de algumas palavras específicas que se usa lá em Portugal, que nós falamos aqui no Brasil, em Fortaleza. Como foi essa adaptação quando você chegou aqui em Fortaleza? E qual foi ali o primeiro perrengue que você passou com relação à língua? Na verdade, eu passei alguns perrengues aqui. Inicialmente, não digo que ainda hoje passe, mas há uma situação ou outra pontual que vem acontecendo. Mas a primeira, curiosamente, foi quando eu vou pegar um táxi e o cara do táxi... eu parei do lado do táxi, você está livre? E ele disse-me assim, para onde é que tu vai, macho?
Mas andámos os dois na escola, ok. Mas, por exemplo, eu tive que aprender outra língua quando cheguei aqui. O cearês, né? É verdade. Nem é português, nem é brasileiro. O cearês é uma língua. A gente diz pois, vocês dizem oxente. E eu ficava ao papel com isso. A gente fala fixe e vocês falam massa. Então há aquela coisa do perdeu. Perdeu e eu ficava olhando o que é que eu tinha perdido. Então havia muitas situações, para não dizer que a mais curiosa é aquela diferença que existe entre o fila e a bicha, né? Porque para nós bicha é uma fila e para vocês uma fila é uma bicha. O contrário, uma bicha é uma fila. Então todas essas, eu digo que as palavras aqui têm outro significado e acaba por, de alguma forma, complicar a nossa vida, mas não é nada que a gente não possa ultrapassar e ir por aí. E acrescentar essa lista, não sei se, porque eu acho que há uma que para mim é aquela que mais toca, que é a rapariga. Rapariga, eu ia falar Rapariga. É uma, porque para nós, rapariga, para nós em Portugal, rapariga é menina, é moça aqui, mas uma coisa muito inocente. Aqui é exatamente o inverso, não é? No início eu lembro que tive muito esta dificuldade. Aquela rapariga informou-me que... Não, bem, buraco mesmo. É interessantíssimo. Para não falar também que eu era radialista quando cheguei aqui e estabeleci contacto com uma pessoa que eu fiquei extremamente sensibilizado, pensando que ela tinha a minha profissão quando disse que era garota de programa. Enfim. Já passou. E você também tinha comentado, José, sobre essa situação da fila e bicha num banco, né, que você estava e passou por uma situação. Não, na verdade eu fui no banco, curiosamente, tinha-me clonado o cartão de crédito e eu fui no banco tentar resolver e quando eu cheguei lá encontrei aquilo que habitualmente encontro num banco, que é uma bicha, né? Neste caso uma fila. E realmente tinha uma bicha à minha frente. E eu disse, mas esta bicha não anda nem para trás nem para a frente. E ela jogou-se a mim, arranhou-me toda. Disse, bicha é a tua mãe. E eu fiquei sem saber o que é que estava a acontecer, mas são ossos do ofício. Hoje você se sente adaptado? 20 anos? Não, ou ainda alguma coisinha ali, acolá, lhe surpreende? De vez em quando aparece uma coisa ou outra, mas nada que não possa ser ultrapassado rapidamente. Mas passei por alguns perrengues. Lembro-me, por exemplo, na Praia do Futuro, ou melhor, no Cumbuco, eu ter pedido uma cerveja gelada e o cara perguntar-me se eu queria isopor. Eu disse que já tinha almoçado, pensando que isopor era um sanduíche. Enfim, eu acho que acaba por se tornar engraçado. Principalmente quando a gente conta depois, né? Sim, sim. Daniel, você aqui vem com menos frequência, né? José já está há mais tempo juntamente conosco. Para você ainda é um desafio? Sim, sem dúvida. Eu vim para o Brasil a primeira vez na altura da pandemia. Isto é, quando houve aquela primeira abertura quando houve aquele lockdown e depois houve uma abertura e um dos países onde era possível fazer viagens era aqui o Brasil, quem vinha de Portugal, não é? Com os testes, aqueles testes que se fazia de Covid, etc. Então foi isto, portanto eu comecei a vir para o Brasil há 5 anos, 6, não é? Desde essa altura eu normalmente eu venho, estou 2 meses em Portugal, 2 meses no Brasil, 2 meses em Portugal, 2 meses no Brasil, faço sempre. Porque não, até ter visto, agora há 1 mês e pouco que tenho visto, mas antes de ter visto eu só podia estar 180 dias no Brasil, por imposição da lei, não é? Como com o visto turista, você não pode estar mais do que 90 dias seguidos ou 180 quebrados, entende? Você pode, imagina, vai almoçar à Argentina, passa 90 dias, almoça na Argentina, volta a entrar, pode estar mais 90, entende? Então eu faço este esquema. Também tenho uma vida profissional. A maior parte da minha vida profissional está toda, direi que 95% está em Portugal, então eu tenho sempre que me deslocar a Portugal, mas 2 meses. Eu faço sempre 60 dias em cada um dos lados do Atlântico, entendeu? Olha aí. O brasileiro, a dificuldade, acredito que seja a mesma, né? Quando chega em Portugal, para se adaptar com relação a esses pontos específicos.
Eu acredito que o brasileiro tenha mais dificuldade em se adaptar lá do que nós aqui, porque eles estão habituados a uma liberdade tão grande e chegam lá, existem um monte de imposições, e talvez foi essa a razão que me fez vir para cá, porque lá as coisas são demasiado rigorosas, mas ao mesmo tempo aqui são demasiado permissiosas, demasiado livres, e eu acho que há um abismo entre uma e outra. O ideal seria o meio termo. Inclusive a gente vai falar sobre isso já já, mas antes, Daniel, quando, acho que não só o pessoal de Portugal, mas boa parte das pessoas que moram na Europa, quando eles vêm ao Brasil, eles preferem ali ficar na região do sul, né, no sudeste, talvez o Brasil seja mais conhecido também fora, a nossa cultura, sendo a cultura do pessoal do sul, do sudeste. Quando você decidiu vir a Fortaleza, mudou um pouco da percepção do que era o Brasil? A minha percepção pessoal, Sim. eu não entrei por Fortaleza quando entrei no Brasil. Eu entrei por Rio de Janeiro Sim. e depois fui por aí acima até Belém. Não é? Eu fiz tudo, não é? A minha percepção não mudou, mas entendo porque é que muitas vezes o turista europeu, ou eu direi que o turista não brasileiro, porque é que prefere se calhar mais o sul, porque de alguma forma o fator segurança é um fator fundamental nas visitas, a quem visita o Brasil. Eu direi, eu não sei estatísticas, não conheço estatísticas, mas acredito que o turismo aqui, por exemplo, em Fortaleza, 90% é turismo nacional, 10% é turismo estrangeiro, quando isto tem todo o potencial para ser exatamente o contrário, não é? Verdade. Exatamente o contrário. Mas e porquê que não é? Não é por na minha opinião, na minha concepção, tem a ver só exclusivamente com uma questão de segurança. E em Portugal, você se vê pacotes, não sei se diz aqui também pacotes, uma agência de viagens, você vai a uma agência de viagens e vou passar 9 dias a Fortaleza. A pessoa não fica em Fortaleza, vai para o Cumbuco, vai ficar no Porto das Dunas, no Beach Park, não vem para aqui, não fica aqui em Fortaleza. Porquê? As agências não correm o risco acham que a cidade pode ser, de alguma forma, proporcionar uma experiência menos boa ao turista. E isso pode dificultar futuras vendas. Sim. Como no Recife, aplicando ao Recife, também se vende no Recife, mas normalmente, para onde é que as pessoas vão? Vão para Porto Galinha, a entender? E não ficam no Recife. Ou vão para Salvador, para a Bahia, 9 dias ou 7 dias na Bahia, vão para Pipa. Não, desculpa, na Bahia não, Salvador ficam naquela zona assim. Rio Grande do Norte é quê? Para Natal, vou passar 7 dias a Natal, não, vão para Pipa. Os turistas acham que está em Natal e de facto está ali numa zona metropolitana, está ali numa zona alargada, mas está em Pipa, está numa zona protegida de alguma forma. Eu acho que a percepção tem mais a ver com a questão de segurança. Se formos para Rio Grande do Sul, o Paraná, toda aquela área transmite de alguma forma mais segurança, mas na minha opinião, e respondendo assim de uma forma muito direta, eu acho que o Brasil não tem nem 1% do turista que pode ter do estrangeiro, porque Sim. Acho que pode ser, é um trabalho que se tem que desenvolver. José, inclusive na nossa primeira conversa também você falou algo que eu achei bem interessante, né? Quando você nos visitou aqui pela primeira vez, você falou sobre a questão da pontualidade. Você estava até falando agora há pouco, né? Das regras em Portugal. E aqui no Brasil, em Fortaleza, nós estamos aqui no Brasil, né? No Ceará. A gente tem aquele... O pessoal até fala muito, né? Deixa a vida me levar. Né? O brasileiro é conhecido aí infelizmente, né? Com esses pontos específicos. Como foi para você essa adaptação também de uma realidade em Portugal e agora de uma realidade aqui no Brasil? E vivenciar isso, foi surpresa ou já esperava? Não, eu posso dizer que talvez tenha sido esse um dos meus principais handicaps aqui. Eu acho que o compromisso ou a falta dele é talvez aquilo que eu lidei pior até o momento. Só para você saber, eu marcava uma reunião para as 3, mas já sabia que a pessoa vinha às 4h30. É o horário tropical, né? E então isso
acabava por me causar desconforto. E ainda hoje eu lido mal com isso. Lido mal também com o facto das pessoas não terem, até mesmo em família, um almoço ao meio-dia, o outro almoço ao meio-dia e meia. Em Portugal as coisas funcionam de uma forma mais... as pessoas administram melhor o tempo. Aqui é deixa andar. Eu cheguei uma vez a uma reunião importante que estava marcada para as 9 horas da manhã, 11h45 ele ligou-me a dizer que estava atrasado. Pronto, são detalhes que realmente a gente que, apesar de vivermos durante muitos anos em Portugal, estávamos habituados à pontualidade britânica. E aqui nem Suíça, nem britânica, é só mesmo tropical. Então essa tem sido a parte mais difícil. Uma delas. E José, sobre a questão lá que você até comentou também, sobre as calçadas, as paredes, as ruas, até nisso tem uma cultura lá em Portugal de tudo ser bem organizado, não é mesmo? Bom, eu curiosamente eu estive em Portugal agora há um mês e fui recebido por um casal de amigos portugueses que eu conheci aqui, e eu aproveito para dizer que os melhores amigos portugueses que eu conheci foram exatamente aqui. Bacana. E eu estive na casa deles e a primeira coisa que eles me contaram foi que do casal ele foi-me esperar ao aeroporto e disse-me, eu perguntei cadê a sua esposa? Não, ela teve um acidente na calçada. Assim, como é que é possível ter um acidente na calçada aqui em Portugal? Na verdade ela escorregou na calçada, porque aqui é difícil escorregar, aqui é difícil andar na calçada, porque as calçadas são completamente distorcidas, uma mais alta do que a outra, uma desce, outra sobe. É por essa razão que eu não ando de Havaianas, porque senão já não tinha dedos. Aqui realmente, inclusive a gente teve recentemente um vídeo que viralizou nas redes sociais, inclusive foi postado em uma página bem famosa aqui de Fortaleza, de uma pessoa no interior aqui do nosso estado, não vou lembrar agora o interior, que para ele andar pela calçada, ele tinha que praticamente escalar uma calçada para outra, de tão alto e diferente era as calçadas. Meu Deus, só aqui no nosso estado mesmo, viu? Mas, gente, agora eu quero falar sobre um ponto bem legal, que é sobre a questão de culinária, né? O pessoal agora em casa aí que tá assistindo, que tá acompanhando, bater aquela fome, né? Falar aí sobre pratos típicos da nossa região aqui do Nordeste. Será que é conhecido, né? Como alguns pratos típicos que nós temos. Portugal, eu não conheço muito, mas sei que tem pratos famosos. Quero saber de ambos agora, como foi essa adaptação. O que é que você, José, sente mais falta, como você está aqui há mais tempo, apesar de ter ido lá recentemente, mas o que é que você sente mais falta aqui na culinária portuguesa, aqui em Fortaleza? E qual foi o prato que vocês chegaram aqui e já gostaram muito e não gostaram também? Pode começar contigo, Daniel. Bom, senti falta, eu como faço esta ponte, acabo por não ter assim tempo para sentir grande falta em termos gastronómicos. Mas houve uma coisa que me cativou logo de início aqui, que não é uma refeição, mas que é a tapioca. Para mim a tapioca de manhã é uma coisa que se tornou, mesmo em Portugal, eu faço sempre tapioca, quando tenho ali aquele tempo de café da manhã, e aqui como às vezes duas, três, até custa dizer, mas às vezes como 3. Ela simples ou ela recheada? Recheada, assim, misto com ovo. Eu tomo um café da manhã todos os dias, já sabem, nem preciso dizer nada, é misto com ovo. Mas sim, a tapioca, assim, aqueles pratos, é uma coisa que mudou muito um hábito que eu tinha do café da manhã, não é? Que é aquela coisa que a gente come todos os dias cedo. E em Portugal, especificamente, não, costume, não, tapioca não. Tapioca não. Só agora com a influência brasileira você consegue encontrar já massa pronta, etc. Porque hoje em dia a comunidade brasileira está bastante implementada em todo o território em Portugal. Mas e esse tipo de produtos, aliás, muito produto brasileiro não é difícil encontrar em Portugal, seja em que ponta for do país. Mas a tapioca realmente é talvez aquela coisa que mais me puxou, porque tudo o resto, a culinária brasileira, na minha interpretação, não é assim tão diferente da portuguesa. Acho que aqui utiliza-se mais os molhos, os fritos, é uma coisa que eu não consigo. Já evito muito aqui os fritos, mas as carnes grelhadas, isso para mim são hábitos. O peixe grelhado, quando
sempre que podemos, aliás, a gente costuma ter algumas refeições juntos. Para mim tem que ser na brasa. Tudo que for na brasa aqui, mas em Portugal também é algo comum, entendem? Não é uma coisa muito diferente. E o que você, assim, quando chegou, experimentou e, não era isso que eu esperava, né? Até quando você chegaram aqui eu falei sobre buchada, né? Teve alguma coisa que você, isso aqui eu não gostei muito, não. Que eu não gostei muito. Há uma coisa que eu não como muitas vezes, mas às vezes eu vivo ali na beira-mar e à frente, assim, mais ou menos à frente do condomínio onde eu estou, tem aqueles carrinhos de venda de comida, não é? Aquela comida de rua, street food. E tem lá uns cachorros, sabe? Cachorro é como salsicha, não é? A gente chama hot dog. O hot dog. Hot dog, cachorro quente. O hot dog, uma coisa que eu não percebo muito, mas houve uma vez que estava com fome de cedo, então fui já tarde, estava com fome, bem, deixa-me lá ir comer um hot dog aqui. Bem, não tem nada a ver, é assim uma coisa que não tem nada a ver mesmo. Um hot dog em Portugal, vocês vão ficar chocados. Isto é com tanto molho, com milho, com uma coisa. É verdade. Não existe, a sério. Lá é realmente só o pão e É a muito salsicha. diferente. Isso é uma coisa que eu achei mesmo muito diferente. Tudo o resto, aquelas buchadas, etc., nós fazemos talvez de uma forma um pouco diferente, mas no fim vai dar a mesma coisa. Uma nota, que aqui vocês põem muito... por exemplo, aqui numa refeição você consegue ter arroz e massa no mesmo prato. E Macarrão, Arroz e macarrão. feijão. Isso não existe lá. Não existe? Não existe. Você ou comes... Não, isso dá para uma semana lá, aqui é para um almoço. É mesmo. Você ou come, imagina, macarrão com carne, ou seja lá o que for, não é? Ou come puré. Não, aqui você consegue ter tudo na mesma refeição. Isso não é um hábito. Aqui é muito importante ter em conta a dieta, entende? Se uma pessoa não quer ficar completamente desregulado, aqui é fácil engordar e Legal. é muito... é legal, mas obriga aqui a algum controle. Inclusive quando a gente vai sair para um self-service, eu e minha esposa, eu coloco arroz e coloco macarrão. Pô, tá misturando arroz e macarrão? Eu gosto, né? Mas ela realmente não mistura o arroz. Põe farofa. A farofa vai por cima do macarrão aí, né? Aí já deu. E você, José? Bom, em termos de dificuldade, eu acho que eu tive a mesma dificuldade que muitos portugueses têm quando chegam aqui. Pão. Você vai num restaurante lá, ou qualquer pessoa vai num restaurante e a primeira coisa que vocês põem em cima da mesa é pão. Põe manteiga. Pão, manteiga e depois uma série de coisas, queijo, e depois vai jantar. Aqui não há pão. Não servem pão num restaurante. E o pior é que há comidas extremamente saborosas que têm molho e a gente não pode usufruir do pão, nem do molho, neste caso, né? Então isso para mim foi a maior dificuldade. Inclusive, eu praticamente sou um anfitrião de portugueses que chegam aqui e eu já tive vários casos de portugueses que foram ao supermercado comprar pão antes de ir para um restaurante. Olha aí. É curioso. É um hábito, É porque a gente estamos habituados a comer pão. Agora há muito mais padarias do que havia, mas quando eu cheguei aqui há 20 anos, para encontrar uma padaria era complicado. Mais difícil. Mas foi o pão. Outra coisa foi carne de porco. Eu não consegui encontrar carne de porco aqui. Quando eu cheguei, as pessoas diziam: não, o porco tem doenças, o porco tem isto. O porco, já diziam até que o porco tinha viroses disto e daquilo, que é facto é que muito dificilmente eu encontrava porco no supermercado, mas hoje é fácil de encontrar. Não é? E para fechar, para mim foi, ao contrário dele, foi difícil trocar o pastel de nata para tapioca. Não sou muito simpatizante de tapioca. E o peixe aqui eu não consigo apreciar. Primeiro porque as pessoas têm o hábito de assassinar o peixe. Eu já fui por várias vezes comer peixe. Aqui fritam o peixe. E o peixe fica completamente... parece que sofreu uma explosão. Então, outra das coisas que eu também tenho dificuldade em encontrar aqui e que eu como com muita frequência lá são os frutos do mar. Aqui são caros e escassos. E lá abundam e são relativamente a um preço bacana. Para fechar, e talvez seja essa a única coisa imperdoável, é o preço absurdo do vinho aqui. Eu estive em Portugal agora um mês que quis comprar e beber o vinho todo que eu encontrei. Porque aqui não consigo beber vinho. Pelo preço. Pelo preço. Mas tem algum ponto positivo? Um bainãozinho de 2, com queijo.
Durante os primeiros 2 anos eu só comi frango. Nem precisava tomar Red Bull porque já estava ganhando asas. Né? Mas uma coisa é certa, é complicado aqui e o churrasco é que me salva. É. E o camarão. Depois o porco, mas não gosto dessas comidas do sertão, buchadas e essas coisas. A feijoada é muito boa, muito boa. Mas curiosamente nós temos mais versatilidade nas feijoadas lá. Nós fazemos feijoadas de tudo, de peixe, de carne, de frango, de polvo, de lulas. E vocês só fazem aqui de carne. Eu em casa tenho essa oportunidade, faço feijoada tudo e mais alguma coisa qualquer e vou fazer tapioca. Mas o que é facto é que a gente vai se adaptando. Mas é o pão. Eu diria que o pão foi a dor de cabeça. Mas deixa-me fazer justiça a uma coisa que me passou, que eu, como se diz aqui, eu amo. Que é queijo coalho melaço. É uma coisa, assim, na brasa, com mel. Bem, que coisa... Eu não termino refeição assim, se for rodízio, termino sempre com queijo coalho melaço. É fechar com chave de ouro um rodízio. Sonho. Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Nós estávamos aqui com uma brasileira que mora em Portugal, e aí ela falou algo, né, invertendo aqui o papel, que ela nos contou que lá não é nem a dificuldade com o café, é que ela chegou, pediu um café e a mulher deu várias opções de café para ela, né, e se eu não me engano ela pediu café que vinha muito, era um copão de café. Sim, era uma café opção. americano, sim. Um galão. Galão, exato. Um meio de leite, uma coisa assim. Ela começou a falar, não, me dê esse café galão. Aí quando chegou um copão de café e ela, meu Deus do céu. Lá são muitas opções mesmo de café. Muita opção. E depois não é só a opção do café, é meia de leite, o galão, o café abatanado. curto, o abatanado, café curto, café longo. E depois ainda tem em chávena fria, chávena quente, que é xícara. Ou seja, que é xícara, exato. Ou seja, aquilo é uma cultura do café, entende? Aquilo é um pouco cultura do café. Aí acho que já dividimos um pouco esse tipo de prática com os italianos, alguns espanhóis, principalmente em algumas zonas em Espanha. França também tem um pouco esse hábito, mas não é uma coisa comum em toda a Europa. É importante que é mais aqueles países do Sul. Sim. Tem mais a ligação com os países da África que também tiveram acesso ao café. Portanto, há aqui uma história. Sim. Mas sim, é verdade aquilo que ela disse. É difícil pedir um café, até você saber exatamente o que quer, vai ter que experimentar uns 10. Olha, e depois escrever o nome. Não, é isto que eu quero. E a partir daí pede sempre. Interessante. Inclusive já assistia um brasileiro pedir café em Portugal e depois desistir porque não teve paciência para esperar com todas as opções de café que se colocaram. Mas o português também gosta de tomar café, porque o brasileiro é apaixonado por café. O português bebe café em geral, bebe de manhã, antes de ir trabalhar, bebe à hora do almoço e muitos ainda bebem depois de jantar. É quase como se fosse um digestivo, entendeu? Uma coisa depois da refeição. E é um ritual? É um ritual completo. As pessoas saem de casa depois do almoço e depois de jantar para tomar um café. Às vezes combinam um date, imagina, combinam um date com alguém. Vamos tomar um café, não é? Aquela coisa, olha, vamos ali tomar um café. É aquele hábito. É claro que as máquinas de café agora vieram estragar um pouco sim. Depois já fazem casa. Virou padrão agora. Vamos falar agora um pouco sobre a questão econômica, tá bom? Você principalmente, Daniel, que vivencia um período aqui, um período em Portugal, mas você também, José. Onde o dinheiro some mais rápido, vamos dizer assim? Se é aqui em Fortaleza, se o custo de vida aqui é muito alto, você no caso, né, como trabalha aqui, com relação aos valores, ao real mesmo, Portugal, salvo engano, vocês me corrigem se eu estiver errado, é euro, né? Sim. Lá é o euro. E principalmente tratando aqui, até anotei aqui, dois lugares, né? Aqui em Fortaleza, um dos bairros mais com maior poder aquisitivo, que é Meireles, e em Portugal, Avenida da Liberdade. Onde meu dinheiro vai embora mais rápido? Eu vou começar a dizer, mas ele é mais sou mais acertada para falar sobre isso. Mas onde o dinheiro vai embora, o dinheiro daqui vai embora mais rápido. Eu vou lá. Né? Pois. Bem, vamos lá ver. Meireles, Avenida da Liberdade, é uma avenida central
da capital de Portugal, que é em Lisboa. Não é? A Avenida da Liberdade não é só uma zona residencial, como também é a zona onde estão as lojas mais caras do país. Isto é, respondendo concretamente a essa pergunta, você entra numa loja, compra uns sapatos e já foi muito dinheiro. Porque são lojas, de facto, para pessoas com poder aquisitivo bastante alto. Na maioria das lojas que estamos a falar na Avenida da Liberdade. Portanto, usando esse termo de comparação, em Meireles ainda há algumas opções, não é? Sim. De facto, aquilo que eu tenho-me apercebido ao longo destes 5, 6 anos, o real tem perdido muito valor. Isto é, eu faço... Pronto, como faço muito este câmbio bimensalmente, pronto, eu vou pagando e eu sei quanto é que me custava uma coisa de R$1000, quanto é que era em euro. Sim. E quanto é que é hoje? É uma diferença, eu posso lhe dizer, R$1000 há 2 anos era 200 euros, hoje anda ali nos 150, 151, ou seja, o euro ganha aqui quase um quarto do valor do real, que é uma coisa astronómica se você for falar de 10.000 euros, 100.000 euros. Veja bem a diferença que não é de perda de moeda. Ou seja, é bom para quem vem com euro para aqui e consegue, tem aqui tem um poder aquisitivo muito superior, mas se você for com o real hoje, tem muito mais dificuldades do que tinha há poucos meses, há poucos anos. E a tendência tem sido de baixa, de facto é uma coisa que eu acompanho diariamente. Mas é assim, os ciclos financeiros também é um pouco isto, e tem a ver muito também com a política, pronto, mas isso são áreas que eu não entro muito, mas tem efetivamente a ver com a dinâmica que cada país, e não se esqueçam que o euro é alavancado por 18 países, agora 19 países a alavancar uma moeda, que é o Brasil, não é? Com as suas virtudes e com as suas dificuldades, a tentar dar aqui algum valor à moeda. Mas, de facto, o real, a resposta é, de facto, o real está uma moeda fraca em relação ao euro, comparativamente. E também ao dólar, se também quiserem comparar com o dólar. Isso é verdade. Sem dúvida nenhuma que sim. Mas quando se trata assim, por exemplo, né, uma pessoa de Portugal, um brasileiro, quando ele decide ali sair para se alimentar, para um lazer, em Portugal ele tem mais essa possibilidade, tanto em lugares quanto também na questão de poder aquisitivo? Bom, é assim, há várias coisas que me impressionam aqui. Uma delas é o preço das caipirinhas. Porque com o preço de uma caipirinha lá eu bebo aqui umas 10. Então estou a estabelecer um termo de comparação e realmente não tem nada a ver. O custo de vida em Portugal está muito alto e de facto fica incompatível uma pessoa fazer férias em Portugal com reais, mas aqui conseguimos de alguma forma viver bem com o que ganhamos aqui. Ele provavelmente consegue viver muito bem com o que ganha lá, aqui, mas é incompatível, por exemplo, para mim, eu poder ter uma vida, por mais poucas vezes que eu fosse a Portugal, eu ter uma vida que me desse alguma folga, alguma gordura, para eu poder usufruir daquilo que Portugal tem para oferecer, não é? Interessante. Aqui, a experiência que eu tenho tido com o contacto com o brasileiro, aqui no Brasil, além de me falarem do Cristiano Ronaldo, depois falam como é que é lá para ir trabalhar, como é que é para trabalhar lá em Portugal, está fácil, não está fácil, toda a gente pergunta, e eu respondo sempre da mesma forma, que é, tudo bem, o salário mínimo, comparativamente, o salário mínimo aqui é R$1.500, ou mais uns pós, não é? Lá, 900 euros, anda na ordem, sei lá, 900 euros anda na ordem dos R$6.000, 6.000 e tal reais. Sim. Agora, arrendar um quarto, o aluguer de um quarto, quanto é que fica a alocação de um quarto? Fica nos 5.500. Comes o quê? Tens que dividir. Ou seja, a ideia é que muitas vezes não, a gente vai para a Europa, ganha euro, é muito dinheiro, mas também se vai pagar em euro, não é? Você vai receber em euro, mas também vai pagar em euro. E
na balança, o equilíbrio vai depender sempre, eu acho que foi essa a sua pergunta, vai depender sempre daquilo que for a sua aquisição, o seu rendimento, não é? Se você conseguir... Eu costumo, para mim, uma baliza para alguém conseguir viver com dignidade base, não só bem, nem falo em Lisboa, mas vamos generalizar, um agregado familiar, isto é, um casal, se não tiver 2.000 euros de rendimento mensal líquido, isto é, depois de pagas as coisas, não, na minha opinião, eu nem saía daqui. Eu nem saía daqui porque você não vai conseguir fazer poupança nenhuma, não vai conseguir, e não vai ter qualidade de vida durante o tempo que está lá, porque você quer vir visitar a família. Às vezes no Uber, o motorista do Uber, estava a pensar, e lá fazia 2, 3 anos, depois dizem que tiveram um filho agora há pouco tempo, tu vais estar em Portugal, vens cá todos os anos, são 2.000 euros, então logo quase 15.000 reais. Ou seja, mais vale não ir, entende? É preciso ir se for com estrutura, com uma atividade organizada, em que sabe onde é que vai dormir, quanto é que vai gastar, se tem alimentação garantida, se não tem, porque de facto ir daqui com real dificilmente dá certo. Eu acho muito difícil dar certo. E mesmo resumindo, eu acho que um português, ou melhor, um brasileiro vive melhor aqui com o real do que um português lá com o euro. De uma forma, estou generalizando, não é? Ou seja, eu aqui vivo perante aquilo que eu ganho, eu vivo, não digo confortavelmente, mas vivo com margem para poder almoçar, jantar, quando eu quero, no lugar que eu quero, e lá é completamente improvável eu poder fazer isso com o dinheiro que ganho aqui, não é? Ou mesmo se eu trabalhasse lá. Isso é verdade. Eu tinha separado aqui uma pergunta, muito em cima daquilo que você falou, Daniel. Sim. Só que sendo o inverso, né? Para quem chega com ambição profissional aqui em Fortaleza, né? O que é que você acha assim que tem de potencial para um português? Daí você pode até ajudar também nessa resposta, José. E se vocês acham que o diploma, a experiência, né, da Europa abre portas aqui imediatamente ou é preciso validar, provar, né, o seu valor novamente aqui? É uma pergunta difícil. Eu não considero que eu tenha um conhecimento do Brasil. Bem, estamos a falar do Ceará, não é? Sim. Também é tudo um pouco... O Brasil é muito grande, não é? O Brasil é muito grande e tem realidades completamente distintas. Eu acredito que São Paulo seja diferente de Manaus e de Manaus é aqui completamente diferente. Mas, no geral, eu não acho que o diploma seja um fator... Nem aqui, nem lá. O diploma não é por si só, é de facto um add value, um valor acrescentado. Sem dúvida nenhuma que é. O diploma é sempre uma ajuda, mas para mim não é um fator fundamental para quem quer ter sucesso. E aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, que aqui o que não falta, eu acho que não falta oportunidades. Não falta oportunidades, mas aquilo que eu sinto que no Brasil tem um excesso burocrático, acho que não é ágil, não é fácil alguém que queira criar alguma coisa, construir alguma coisa. Eu também não tenho uma experiência muito ampla, mas às vezes mesmo aqueles próprios serviços públicos que às vezes são necessários para que uma pessoa possa alavancar, possa crescer, eu acho que há aqui alguma coisa difícil de mexer. Não sei, eu acho que a vontade é o critério maior para o sucesso. A vontade, trabalho, alguma sorte e também, verdade seja dito, também é preciso algum capital. Sim, certeza. Diplomas, claro que ajuda, mas se não houver estas partes, estes 5 pontos que eu falei antes, eu acho que o sucesso... Mas isto transporta-se, eu responderia a mesma coisa em Portugal, exatamente a mesma coisa. Eu estava voltando a falar da moça que estava aqui com a gente, brasileira que mora lá, ela verbalizou pra gente o seguinte, que para quem trabalha com audiovisual, que é o nosso trabalho aqui, por exemplo, lá em Portugal há uma escassez. Vocês notam isso realmente?
tem pouco esse trabalho com ambientes, que inclusive, quando a gente fala, por exemplo, né, de YouTube, tem muitas pessoas de Portugal que acompanham YouTubers brasileiros, né? E aí me dá a pensar que realmente falta esse engajamento, um trabalho nesse sentido em Portugal, e que provavelmente pessoas do Brasil que fossem para Portugal trabalhar nesse sentido poderiam se dar bem. Isso é uma enganação minha ou poderia ser uma realidade? Eu não tenho conhecimento de causa suficiente porque eu não moro lá, mas uma coisa que eu notei quando estive lá agora em agosto foi que as pessoas, ou o cidadão comum, está pouco aberto a, de facto, a ser filmado, rejeita um pouco essa coisa de, epá, eu não quero que você me filme e tal. E eu acho que isso de alguma forma dificulta o aparecimento de pessoas que eventualmente querem fazer algumas coisas. Eu notei isso. As pessoas colocam algumas restrições. Aqui o povo está nem aí. Podes filmar à vontade. O cara vai com a amante para o jogo. Mas eu agora, em relação ao resto, não sei. Talvez ele tenha mais conhecimento de causa do que eu. Há uma interpretação que eu tenho. O mercado do Brasil são 212 milhões. Mais 10 de portugueses, mais 10 em Portugal, mais 80 milhões em Moçambique, em Angola, e em África tem mais ali alguns 150 milhões. Isto é, há um mercado muito vasto, vasto. E o brasileiro, como tem o português com o sotaque brasileiro, é um sotaque muito agradável e entendível em todo este ciclo PALOP de países de língua portuguesa. O português já não é tanto, já não é assim tão fácil de entrar no ouvido e não tem tanta dinâmica. Um mercado destes aqui no Brasil, eu acredito que deve haver muito youtuber, que assiste o YouTube, não é? Muitos utilizadores que visualizam. Eu próprio vejo muita coisa aqui no Brasil. Depois também é o algoritmo a trabalhar, não é? Sim. E o Brasil tem outra dimensão. Mas eu acho que a pessoa que você referiu estava-se a referir a empresas de audiovisual, no fundo, que faziam. Eu, sinceramente, não tenho essa ideia. Acho que existem até estruturas bastante fortes, e tu trabalhaste um pouco nisto, que é principalmente ligadas à indústria de espetáculo, de show, de música. Sinceramente, não tenho muito essa ideia, mas ela se calhar está mais por dentro do mercado e eu não. Inclusive, é uma coisa que eu toco. Nós conversei ontem e hoje também com uma brasileira, outra brasileira. Esses últimos dias o Daniel aqui tá conversando com um bocado de gente de Portugal, né? Só que é brasileira também, que mora lá, a Ingrid, e ela nos procurou para realizarmos uma consultoria para ela ter um ambiente de podcast lá. E aí a gente está em contato com ela, e aí, né, veio à minha mente que realmente poderia ser um mercado um pouco mais escasso em Portugal. Mas ainda falando sobre a questão de empreender, você empreende aqui, né, José, em Fortaleza, e eu queria saber se teve muita dificuldade, se abrir uma empresa no Brasil, em Fortaleza, é mais difícil do que em Portugal, se há um preconceito aqui, né, do povo cearense em uma empresa ou um empreendedor com DNA ali de português. Conte um pouquinho pra gente. Bom, eu acho que aqui é tudo mais burocrático, sem dúvida nenhuma. Em Portugal, há 20 anos eu abri uma empresa em 10 minutos. Há 20 anos. Agora não sei se é bom, funciona, provavelmente há 5. Agora são necessários só 5 minutos. Mas tudo aqui é complicado. E desde tirar o CPF, enfim. Mas o que é certo é que muita gente que vem de lá, eles vêm com a estranha sensação de que tudo aqui também é muito fácil e que tudo aqui vai dar dinheiro, e não é assim. E eu já disse por várias vezes a alguns portugueses ou europeus que vêm para cá, quando eles me perguntam onde é que eu posso gastar aqui o meu dinheiro, em que é que eu devo investir, eu digo, investe em pessoas. Muito bom. Investe em pessoas, porque se as coisas correrem mal, tu tens amigos, eventualmente tens pessoas que possam dar uma retaguarda, e se só investires o teu dinheiro, não tens pessoas e qualquer dia nem dinheiro tens, né? Então eu sempre, todas as vezes que eu empreendi aqui, foi de uma forma assim bem calculada, bem pensada. Não quer dizer que deu sempre certo,
porque aqui é difícil dar certo. Eu considero um empreendedor aqui um herói. Isso é verdade. Principalmente alguns portugueses que eu conheço, ou melhor, que eu já ouvi falar, que têm grandes empresas. Eu não sei como é que eles conseguem ultrapassar todas as burocracias e os impostos que advêm de facto ter uma empresa de grande porte, mas admiro-os, se os conhecer, admiro-os, e é preciso ir com calma. Um ponto também que eu queria ver com vocês é sobre a questão, que é uma verdade aqui no Brasil, em Fortaleza, também uma realidade, que é a questão de segurança, né? Como foi essa adaptação sua, José? A gente sei que fala ali há 20 anos atrás, talvez Fortaleza ainda fosse um pouquinho mais tranquilo, do tempo para cá a gente tem vivido aí momentos poucos mais tensos, mas como foi essa adaptação com relação à questão de segurança aqui no Brasil, aqui em Fortaleza, com Portugal, e se você nota realmente essa diferença de uma forma realmente bem visível? A diferença é absurda. Eu nunca tinha sido assaltado na minha vida. Aqui já fui umas 7 ou 8. Né? Meu Deus! Não sei se eles acham que eu tenho cara de rico, mas o que é facto é que já fui assaltado umas 8 vezes aqui. Sinto muito. Mas eu já calculava que as coisas não iam ser tão fáceis, porque a partir do momento que a mulher me disse que mataram os portugueses e que o Banco de Central foi assaltado, eu já sabia que havia aqui noção. Não sabia que era tanta, né? Mas talvez esse seja, e eu acho que essa resposta já foi abordada aqui pelo Daniel, seja a principal contrariedade para uma pessoa não vir para cá. Porque é impensável eu trazer os meus filhos para cá. Jamais eu traria os meus filhos para cá, apesar de que eles não viriam para cá nem que eu lhes pagasse, né? Mas eu considero que é muito complicado uma pessoa se adaptar aqui a essa situação da falta de segurança. Porque não é só a gente ter eventualmente falta de segurança, é nós olharmos para tudo ao nosso redor e vermos. Eu quando cheguei aqui, eu via condomínios com muros mais altos que os presídios de Portugal. E eu ficava a pensar, como é que se consegue viver num condomínio onde não se vê nem sequer a rua? E então, às vezes eu entrava em condomínios também que para entrar era mais difícil entrar do que para visitar um presídio em Portugal. Então, aquilo era impactante para mim. Hoje não é tanto, e claro, vivendo na zona onde nós vivemos, que ali na beira-mar, as coisas são menos visíveis, o perigo é menos visível. Houve alturas aqui em que queimaram ônibus, que fizeram 30 por uma linha, e eu nunca vi queimar um ônibus, né? Porque as coisas não acontecem ali, acontecem mais na periferia. Mas o que é facto é que não é fácil lidar com isso, e eu acredito que a maioria das pessoas não vem aqui por conta exatamente de não quererem correr esse risco. Você teve que fazer alguma mudança, por exemplo? Eu gosto da noite, mas eu tenho que estar em casa 9 horas para não correr risco. Teve algo nesse sentido? Inicialmente, a noite mudou muito aqui. E eu não considero que foi só aqui, eu acho que foi no mundo inteiro. Né? Mas depois da pandemia, a noite mudou radicalmente. Eu dizia, quando eu cheguei aqui, que Fortaleza era uma cidade que não dormia. Tinha movimento a noite toda. Hoje não. Hoje a noite encerra muito cedo. E quando ele há pouco disse que realmente aqui, nós falámos disso ontem, eu estava ouvindo uma conversa de um cara que diz, sair depois da meia-noite, andar na rua depois da meia-noite aqui, a gente só vê assombração. Não vê nada de bom. Se for às 3 da manhã, então, é um pesadelo. Então é claro que às vezes a gente prefere ficar em casa, confraternizando uns com os outros, tranquilamente, do que propriamente sair, porque não sabemos se eventualmente vamos chegar ilesos a casa. Porque a qualquer momento pode haver uma confusão, um tiroteio e nós apanhamos por tabela. Não? Mas, José, vale a pena permanecer no Brasil, permanecer em Fortaleza, diante de situações como essa, viver na sua realidade como empreendedor, como empresário? É óbvio que aqui também tem muita coisa positiva, né? As praias, como você falou, são os 365 dias aí como se fosse de férias. Apesar disso, vale a pena ficar em Fortaleza? Não há bela senso, não. Eu quando cheguei aqui fiz uma análise de Fortaleza, Primeiro eu cheguei à conclusão que queria viver no Nordeste, né? Por conta do clima. E depois fui conhecer Natal, Recife e João Pessoa.
para ver onde é que eu me ia situar. E eu achei que Natal, na altura, era a segunda capital mais segura do país, e foi Natal que eu escolhi. Mas quando eu digo não há bela senso não, é que Natal também não nos dá retorno. Porque Natal é uma cidade onde praticamente as coisas não acontecem, né? Então Fortaleza tem muito mais potencial. E então, se queremos ficar aqui, temos que nos adaptar e temos que viver com a realidade, conviver com as coisas boas e as coisas ruins. E é claro que acho que vale a pena. O saldo é positivo. Compreendi. Agora gerou curiosidade, né? A gente falou do Brasil, né, de Fortaleza, mas em Portugal, a noite lá, é uma noite tranquila ou tem muita coisa também na noite? Tem muita coisa. Não, tem muita coisa. Atenção, eu não acho. Sorriu logo, Daniel. Não, Não, depois já... não, tem muita coisa. Então, porque a dinâmica é importante entender. A dinâmica é completamente diferente, não é? Aqui, para já, noite é às 6 da tarde, não é? Aqui às 6 da tarde está escuro. Lá, às 9 da noite, ou seja, tudo, o tempo de exposição solar é muito distinto e tudo também muda o hábito das pessoas, não é? Mas eu também não sou um profissional de sair à noite. Aqui, eu sinceramente eu gosto muito de jantar fora. Praticamente todos os dias vou jantar fora. Gosto de ir, não tenho grande limitação por questões de segurança. Confesso que não tenho, vou a qualquer lado, vou a qualquer lugar, não é? E não acho que não há assim uma grande diferença de noite. Agora, claro, estamos a falar de países e de realidades em que metade do ano é com frio, a própria dinâmica de sair à noite, de restaurante, de barzinho, não existe com frio, às vezes com 5 graus negativos, com 10 graus, desculpem, mesmo que seja 5 graus positivos, é muito frio, 10 graus, seco. Vocês não estão cá fora, o pessoal não está... As pessoas não se sentam cá fora a beber vinho nem nada disso. Estão dentro, é uma coisa muito mais interior. A dinâmica é completamente diferente de noite. Não se compara. Eu acho, inclusive, que as maiores diferenças até são de dia. Pois. Porque, por exemplo, para a maioria dos portugueses, estou a falar em Portugal em geral, o mar é para eles, e a gente vive numa terra de mar, ou melhor, nasceu numa terra de mar, mas o mar é sinónimo de meditação. Aqui é o nosso quintal de casa. Por exemplo. E a praia, para ele não é a mesma coisa do que eu, mas a praia, para ele é apanhar sol, para mim é para tomar uma cerveja ou 2 ou 3. Né? Então as diferenças são enormes. E, por exemplo, voltando ainda à questão da segurança, é difícil trazer, por exemplo, os amigos. A gente já sabe que às vezes até quer dar algum misto de emoção, vamos aqui, vamos acolá. Mas, por exemplo, a minha mãe, eu trouxe aqui várias vezes a minha mãe e não saía da beira-mar. Oh filho, mas a gente não sai daqui, não é? Que está tudo fechado, então... E realmente não dá para levar a mãe para qualquer lugar, não é? Isso com certeza. Ao shopping, leva para um restaurante ou outro, mas andar por aí com a mãe não é propriamente a melhor coisa para se fazer, não é? Certíssimo. Eu separei aqui algumas perguntas também pra gente, são respostas mais curtas, tá bom? Mas pra gente ter essa base de vocês, né? Pra você, José, o que você sente mais falta em Portugal? Bom, De Portugal. para além do pão, eu sinto falta, logicamente, da minha família, apesar de eu não ter uma família assim tão grande e presente, né? Mas são os filhos, são os netos já. Mas, acima de tudo, eu acho que, em termos de alimentação, eu coloco aqui as restrições que eu tenho aqui, tanto de comida como de bebida, talvez sejam as coisas que eu sinto mais falta. Interessante. Para ambos agora, hein? Há algo em Fortaleza que vocês acham melhor do que em Portugal? O preço da caipirinha, mais barato, né? Eu tenho coisas aqui que ainda me chocam. A quantidade de motos, por exemplo. É? A quantidade de motos. Também está para comer. A porção da comida, ainda outro dia ele pediu uma tilápia tamanho XL, que dava para 5 pessoas. Né?
Mas aqui realmente tem muitas e grandes diferenças em relação a Portugal. Mas pode ser Que acha melhor daqui? daqui de Fortaleza do que em Portugal? O sol, as praias. Muita coisa boa. O clima. O clima, O essencialmente. clima é, sem dúvida nenhuma. Tem muita coisa. Há muita coisa. Pegando esse gancho, então, se pudesse levar um pedaço do Ceará para Portugal, o que é que vocês levariam? Cubuco. Um pedaço do Ceará. É. Eu sou um fã enorme da Beira-Mar. Para mim, eu acho que aquela Beira-Mar é uma coisa... Tem uma dinâmica... Aquilo é 5 da manhã, meia-noite, com uma dinâmica única. É uma coisa extraordinária. E eu não me lembro de ter visitado alguma cidade, algum local que tivesse uma dinâmica como tem Beira-Mar. E eu vivo numa ilha, em Portugal, eu vivo numa ilha. Olha que legal. Que o mar, no meu caso, o mar também é o meu quintal. É mar por todos os lados. E não há dinâmica como a que eu conheci aqui, como eu vejo aqui em Fortaleza, principalmente ali na Beira-Mar. Eu acho que a Beira-Mar é um local diferenciado. Muito diferenciado. Eu levaria talvez a alegria. A alegria das pessoas. Legal. E é o facto de a gente abraçar facilmente a dinâmica dos brasileiros aqui. E lá em Portugal, por exemplo, um cara entra num Uber e primeiro que ele fala alguma coisa ou que nós possamos falar alguma coisa com ele, aqui a gente já sabe até a idade dos filhos e o nome da mulher e não sei quanto. Então essa alegria, essa facilidade de nós nos entrosarmos aqui, é isso que eu levaria para Portugal. Mas é a comunicação, é a facilidade de comunicação. É sim, sem discutir. Excelente. E agora a gente vai para um ping-pong bem rápido. Vai ser uma perguntas, cada um vai responder a sua pergunta específica. Eu vou começar com você, José. O que é que você escolheria? Praia de Iracema ou Praia da Rocha? Praia da Rocha. Ih, aí, ó. Agora eu vou puxar pra ti, então, pra ver se tu vem pra gente aí. Eu não sou fã nenhum do Algarve, da Praia da Rocha e do Algarve. Eu não sou muito fã porque é muita confusão. Eu vou na Iracema, até porque eu corro todos os dias lá e mergulho todos os dias lá. Portanto, está feito. O meu ponto é Iracema. Baião de dois ou bacalhau com natas? O bacalhau Sim, comparando com o baião, atenção, essa comparação não está muito, não está justa. Está O equilibrado. baião dois é quase um acompanhamento, entendeu? E o bacalhau com natas é uma refeição. Mas sim, aí no caso o bacalhau é um prato. José, eu tenho certeza que é o bacalhau com natas também, né? Com natas talvez não. Um bacalhau alagareiro com certeza. O humor cearense, ou aí vocês me corrijam se eu estiver pronunciando errado, as enodatas portuguesas. Anedotas portuguesas. Anedotas. De longe o humor cearense. O humor cearense. Sim, Concordo, de né? acordo. De acordo. Muito bom. O calor de Fortaleza ou o clima dos Açores? Açores? É onde eu vivo. É onde você vive? Olha aí, que legal. Ixi, agora... Essa não é fácil. Essa não é fácil Não, mesmo. mas indiscutivelmente aqui o clima é melhor. Porque os Açores, apesar de ser um clima tropical que tem uma amplitude térmica curta, nos Açores nunca tem menos do que 14 graus, mas também nunca tem mais do que 25. Portanto é assim muito curto. Por exemplo, em Lisboa você consegue ter 0 e 40 ao longo do ano. Eita. Mas aqui eu acho que é muito... Para mim, eu que gosto de praia, gosto de camisa curta, de shorts, de andar esta vida, assim. E nos Açores, todo o ano você não consegue ter este clima descontraído. E os Açores chove muito também. Aliás, eu penso que não vou dizer nada de errado, mas os Açores é um lugar onde se consegue ter as 4 estações num dia, né? Sem dúvida. Um dia. Caramba. No mesmo dia, chove, faz sol, vento, não volta, que dá a volta. Interessante. Definitivamente O clima daqui, né? Que bom, hein? Mas também é importante enquadrar. Os Açores é no meio do Atlântico. Sim. Os Açores é no meio do Oceano É. Atlântico. É isso. E Fortaleza é aqui, quase Caribe. É verdade. José, um português em Fortaleza é... privilegiado. Rapaz, viu? Muito bom, muito bom. E, Daniel, um cearense em Lisboa seria...
seria um calor. Um calor no território, eu acho que sim. Então, eu acho que sim, seria um ponto, como o Zé estava a dizer há pouco, seria um sorriso, sem dúvida nenhuma, que um bom astral, entendeu? Bacana. Acho que é isso. Acho que o cearense traz isso. Para a gente encerrar esse momento, né, eu queria que vocês deixassem as considerações de vocês e nessa consideração também falasse, né, para o público que mora em Portugal, o que é que vocês acham, né, se vale a pena vir a Fortaleza ou a turismo ou realmente para construir um legado, uma história aqui no nosso município, no nosso estado do Ceará. E esse momento é com vocês, né, vou deixar primeiro você, José. Bom, o pior do Brasil, e particularmente em relação ao Ceará, são os políticos, na minha opinião. Não é? Eles fazem com que isto não seja melhor do que é. Ou fazem isto pior do que aquilo que deveria ser. Não é? Então, eu acho que quem vive aqui sente falta de Portugal. E quem vive em Portugal, se eu vivesse em Portugal, sentiria falta daqui. Então acho que o Daniel tem o privilégio de ter uma qualidade de vida que eu aprecio, que era essa a minha ideia quando eu cheguei, que é poder viver em Portugal e poder viver aqui. Eu acho que isso é um enorme privilégio. Bacana. Não, eu dando um conselho a portugueses, a pergunta é, portugueses virem, o conselho é que eu daria portugueses para virem aqui visitar o Ceará, certo? Não, viver Ou aqui. investir, ou viver, ou visitar. Eu acho que não. Lá ver. Exatamente o mesmo conselho que dou para quem quer ir daqui para lá. Vir de Portugal para o Ceará, que se for com um projeto, com algo já pensado, com algo estruturado, de alguma forma encaminhado, isto é, que possa já ter alguma ideia e ter alguma estrutura de como é que vai concretizar um determinado projeto, acho que sim, acho que vale muito a pena. As questões de segurança não são impeditivas na minha forma de ver, porque nós também temos que saber por onde caminhamos e também não se cria muito aquela ligação aquela ideia de que em Portugal é tudo muito seguro e aqui é tudo muito inseguro. Não é verdade. Pelo contrário, Portugal, basta abrir as notícias, os mídia em Portugal e vão ver, e vão entender que num território com aquela dimensão, estamos a falar de um território muito pequeno, tem problemáticas relacionadas com a segurança bastante grandes também. Ou seja, quem quiser vir de Portugal para o Ceará com uma ideia, com uma coisa muito bem pensada, vai ter que enfrentar as burocracias que também lá enfrenta, um pouco mais leves, mas aqui são desafiantes, vamos chamar assim. Temos aqui algumas barreiras que são desafiantes, mas se a pessoa vier com uma ideia boa, com uma ideia inovadora, eu acho que vale a pena arriscar. Até se tiver capital que possa trazer da Europa, e é isso que também faz mudar a moeda. Portanto, podemos ter aqui uma conversa mais, mas no fundo, trazendo capital para aqui, investir aqui, porque consegue-se com um dinheiro que um investimento aqui fica se calhar 10 vezes menos do que um investimento na Europa. Ou seja, com o mesmo montante você consegue fazer um projeto aqui. Agora, também é verdade que a rentabilidade desse negócio, do investimento que você fizer, também vai demorar um pouco mais tempo, porque o dinheiro também acaba por ser muito mais curto cada vez que você vê num serviço ou que vê num determinado produto. Eu acho que vale a pena se for uma coisa bem pensada. Muito bom. Gente, foi um prazer, certo? Gosto. Conversar com vocês. Igualmente. Acredito que tinha muito mais coisas realmente para compartilhar, o tempo é curto, mas teremos outras oportunidades. Para vocês que não sabem, esse aqui é um projeto que está sendo iniciado pelo José, né, pelo Daniel, que conforme eles forem avaliando, talvez aí nós tenhamos um prosseguimento para conhecermos ainda mais, né, sobre Portugal,
como eles pensam sobre o Brasil, as diferenças, né, entre o Brasil e Portugal, e vai para muitas outras coisas, inclusive, no momento que eu tive com o José, a gente falou até sobre futebol, né, e as diferenças do futebol brasileiro pro futebol de Portugal. A gente pode adentrar também mais na questão da gastronomia, de segurança. Acredito que são diversos pontos que dá pra gente aprender, né, com esses dois caras fantásticos que tiveram aqui conosco, né, compartilhando essas informações preciosas. Se você gostou, tá bom? Não se esquece de deixar sua curtida, de se inscrever no canal, de deixar o seu apoio, que em breve nós teremos mais conteúdos. É isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos e valeu!